Hoje é a gente compartilhar com vocês um aprendizado que me ajudou a realizar muitas coisas na minha vida, que é se organizar, e planejar melhor. Parece simples, mas não é. Isso é bastante difícil, né? O dia a dia nos tira essa possibilidade. Sempre que a gente pensa em forçar o nosso barco por uma direção, parece que vem uma onda qualquer e nos tira dessa direção. E a ideia é a gente falar sobre isso. Como estabelecer um caminho que seja a direção que você espera e não aquela que muitas vezes o mercado ou o mundo está te forçando, né? Eu vou seguindo adiante aqui. Então, hoje a gente vai falar como tornar o seu ano de 2026, ó, o melhor ano. Melhor ano para a sua empresa, para os seus negócios, para você. Essa é a nossa ideia, tá? E da onde vem essa história? Eu trabalhei numa empresa trabalhei em quatro grandes empresas, tá? Uma antiga Brasinca que vendia cabines para essa Volvo aí. Fiquei 11 anos na Volvo, né? Uma empresa no Brasil e na Suécia. Trabalhei depois na Navistar International no Brasil, nos Estados Unidos e fiquei os últimos 16 anos de vida executiva na Randon, no grupo Randon. E durante todos esses meus anos eu tive negócios em paralelo, né? E há 10 anos atrás eu comecei a apoiar o pessoal de startups. E da onde que vem essa ideia de você poder realizar mais? Nesses meus mais de 40 anos de estrada, o que me ajudou a realizar mais é exatamente o fato de eu poder é, ter me organizado e planejado. E essa empresa Volvo que eu comentei, ela costumava, logo que eu entrei lá, isso é lá em 1988, ela costumava entregar um cartãozinho no final de ano, mostrando para a gente como ia ser o ano seguinte, né? Dias de produção, feriado. Então, por exemplo, se você tivesse um feriado na quinta, vai ou não trabalhar na sexta? Você já sabia. E como isso era longe de casa, eu, muito novo, saí de São Paulo, fui para Curitiba e era longe de casa. Isso me ajudava a me programar, a comprar até a passagem de ônibus, né, naquela época, antecipado, que eu conseguia um desconto para ir para casa. Mas, sem perceber, os anos foram passando e esse foi um treinamento. Eu acho que tive também isso com o meu pai, que organizava, me lembro, as ferramentas bastante em casa, a forma de organizar, o Senai, quer dizer, vários aspectos. Mas o que que acontece? Nem todo mundo percebe que realizar mais depende de como você decide o que quer realizar e especifica como ir nessa direção. Então, é sobre isso que eu quero passar para vocês hoje. Então, tentei só dividir um pouquinho aí, no meu caso pessoal, de que isso aconteceu comigo quando, lá nos anos 80, final dos anos 80, eu, muito novo ainda, comecei a ser influenciado por esse pessoal, que é como o japonês, alemão, onde você, tudo que você vai fazer, você se organiza antes, você planeja, né? Então aqui eu já começo na nossa aula mostrando na prática a agenda de quem constrói o futuro. Então, na prática, como que é essa agenda, né? Aqui eu estou dando um exemplo, claro. A minha, essa não é a minha, mas a minha já está pronta para 2026. Certamente haverão ajustes, né? Vocês vão me ouvir falar muito nisso. Se não fosse planejamento, seria então um realizamento. Se fosse para dar certo, não vai dar certo. Mas você decide, por exemplo, que você quer ir numa feira no Rio de Janeiro em maio, na terceira semana. Esse é um jeito, você pode fazer do seu jeito, né? Você pode fazer essa agenda de diferentes formas, mas eu gosto sempre de montar essa agenda e depois levar isso para o Outlook. E eu vou mostrar o método para chegar aqui, tá? Isso tem método para chegar. E também gosto bastante de fazer essa agenda semanal, é uma agenda extremamente relevante, porque isso me ajudou, por exemplo, numa determinada época da minha vida, a estar mais presente com a minha família, né? Eu me lembro uma época que eu escrevia aqui, almoço todo dia com a família. Às vezes não dá, às vezes você viaja, às vezes tem uma reunião, não é possível, mas quando eu coloco, parece que acontece uma mágica, minha cabeça fica vendo aquilo.
E aí, poxa, eu preciso acertar, eu preciso começar. Por exemplo, nessa anual, né, quem está querendo fazer uma maratona, um exercício diferente, enfim, nós estamos falando de saúde, de trabalho, de pessoa, afinal de contas, a sua empresa, né? A minha empresa é só uma pessoa jurídica, a pessoa de verdade somos nós que fazemos a empresa, né? E olha só, uma coisa importante, né? Eu pus alguns aspectos aqui que eu acredito que é bastante relevante. Deixa eu só confirmar. Fechou, tá gravando certinho aqui. Que é o seguinte, por exemplo, clareza de objetivos, né? Quem não tem rumo não tem metas. E quem constrói o futuro tem esse objetivo, tem prazos, né? Aí teve uma pessoa que me perguntou, e não faz muito tempo, mas Exânio não é muito ser hard, né? Ser duro. Não, não é ser duro, é você ter. Eu nunca consegui fazer tudo que eu quis fazer. Só que quanto mais eu tento, mais coisa eu consigo fazer. E aí é que nasce o segredo, planejamento diário. Quem não tem rumo vai reagir ao que aparecer. Mas quem definiu um plano, ele tenta executar, né? As prioridades, você vive ocupado, tarefas urgentes se você não tem rumo. Mas se você constrói o futuro, você tem atividades ali. Às vezes um cliente te liga e te diz assim: olha, eu preciso de você agora, enfim, seja qual for a razão, e você tem que parar. Beleza, mas no instante seguinte você volta a lembrar que tem uma agenda e um caminho. E, enfim, tanto no desenvolvimento pessoal, na tomada de decisão, no tempo para pensar, né? E aí eu deixo já uma primeira pergunta que eu gosto de sugerir, né? Quando você tem dúvida sobre se deve ou não se organizar e planejar melhor, pergunta assim, ó, tá funcionando do jeito que você está fazendo hoje, né? Faz uma pausa assim no momento importante e pensa assim, eu estou conseguindo, né? A minha agenda atual está me levando para onde eu quero chegar, né? E aí, muitas vezes, eu faço muitas mentorias, esse ano fiz dezenas de mentorias, né? Com executivos, com presidente, diretor, coordenador, profissionais liberal. Aliás, eu vi aqui que entrou algumas pessoas, duas especificamente, que estão fazendo mentoria com a gente, comigo, né? E eu gosto sempre de falar, pergunta se está funcionando. Se a sua agenda não está feita, como é que vai funcionar? Não vai acontecer do nada, né? E aí chega essa hora de escolher. Você ou vai num piloto automático ou constrói intencionalmente esse seu futuro. E isso é uma decisão que só você pode tomar, mas ninguém vai tomar ela por você, né? E aí, a vida do empresário brasileiro, a vida do profissional em geral, do líder, do gestor, ela é como essa escada que está subindo, que está descendo, e as duas mulheres que estão subindo. Você não pode ser essas mulheres, porque a escada vai aumentar a velocidade. Traduz a escada como mercado, como problemas que o mundo vai trazer para você, e mais, se der certo, você vai estar com uma série de escadas, você não vai ter como ter o pé em todas elas. E aí você precisa aprender a delegar, precisa aprender a fazer outras coisas com que a escada continue na velocidade dela, mas você consiga dar conta. E aí eu vou trazer alguns números aqui para corroborar com o que eu estou tentando trazer para você do quanto é relevante, né? O Brasil tem mais de 25 milhões de empresas, tá? Nessas 25 milhões de empresas, tem um efeito de meia aqui, de 6 milhões mais ou menos, que são esses PJ, que de 5, 6 anos para cá, com a mudança trabalhista, começaram a atuar como PJ, né? Mas se você tirar esses 6 milhões, você ainda tem de pequenas empresas demais algo em torno de 12, 13 milhões. E veja só, na realidade, peraí que eu acho que tem um negócio aparecendo aqui, tem um. Vai ficar. A realidade das empresas familiares no Brasil, 90% das empresas familiares, elas geram 65% do PIB e elas empregam 75% da força de trabalho. Então veja só como é importante essas empresas. 50% elas fecham em menos de 5 anos. Só 16% dessas
50 que sobraram vão chegar na 16ª, na segunda geração, só 16%, e na terceira geração, só 2%. Então, o que significa é que a sua empresa tem grande chance de fechar em menos, tem 50% de chance de fechar entre 3 e 5 anos. Essa é a realidade do Brasil. E nós não estamos falando aqui de empresinhas pequenas. Em outro dia anunciaram a falência da Oi, aquela enorme empresa, né, de telecomunicação. E olha que interessante, o Brasil fechou no ano passado, fecharam duas empresas por minuto em 24. 949 pediram falência, 2.273 RJ. Parando com os números aqui, por que que tudo isso acontece? Tem quatro doenças que ocorrem numa empresa, numa sociedade, que se você não percebe essas doenças, elas vêm primeiro. Se eu resolvo elas, eu diminuo essa chance. E essa é eu escrevi um livro, vou falar dele, acho que daqui a pouco, mas esse livro é a arte do crescimento da empresa. É uma das principais coisas que eu estudei no Brasil e no mundo, tá? Não é difícil empreender no mundo, é difícil empreender nos Estados Unidos, é difícil empreender, não é só no Brasil difícil de empreender, é difícil de empreender pelo mundo afora. E os números mostram. A primeira causa dessa doença é comportamento dos sócios e da liderança, né? Ou do próprio dono sozinho, né? E quando ele tem esse comportamento não de riqueza, não de dividir e colaborar, ele acaba não fazendo, por óbvio, as outras, que é capacitação, se capacitar, capacitar as pessoas. Isso que nós estamos fazendo agora. Quer dizer, vocês já indicam aqui esse caminho de um comportamento que está se capacitando. Planejar. É o papo de hoje. Eu preciso pensar onde eu vou chegar. Planejar não é acertar o número, senão, como eu já disse, seria realizamento. Planejar é ir numa direção que você quer ir, né? E por último, gestão, porque você só faz gestão se você tiver feito todas essas coisas antes. E veja, o que eu vou falar aqui são métodos e atividades que a gente realizou em diversas empresas que estão aí na tela. São pequenas, médias e grandes empresas, como a Tramontina, como empresas como a Agrale, empresas como partes dos nossos métodos estão por essas empresas, incluindo empresas pequenas como JC Rossi, CIT, Nova Injeção, outras empresas menores. Então, qual que é a ideia? A solução é você conseguir realizar mais. Essa é a solução, né? Como é que eu faço então para que eu consiga ir numa boa direção e tenha resultado? Eu preciso realizar mais. Para eu realizar mais, eu preciso planejar melhor. A estratégia tem que estar clara e ela tem que ser executável, porque pensar uma ideia é fácil, difícil é executar, né? E eu preciso me organizar melhor. Aqui vejam, aqui eu estou trazendo para vocês um método do indivíduo diante da empresa. A empresa tem outros métodos que a gente vai conversar de como ela planejar, mas é o indivíduo que vai fazer com que a empresa atue dessa forma. E aqui eu proponho o seguinte: para que você possa se organizar melhor, planejar melhor e com isso realizar mais e melhor, você precisa ter clareza antes. Nós vamos passar por esse tópico. Tem que estruturar o processo, ter disciplina e, por último, talvez a parte mais importante de nós seres humanos, que é a decisão que a gente toma. A escolha que eu tomo me leva para um lado ou para outro, né? Como vocês certamente têm na experiência de vida de vocês. Então, 2026 é sobre a decisão que você toma agora e não sobre a decisão que você toma no meio de 2000, não necessariamente sobre essa decisão do meio de 2026. Vamos falar dessa clareza, então, que aqui são, eu preciso, antes de agir, eu preciso enxergar, né? E eu vou falar um pouco até do macroeconômico. Como que eu vejo, né, essa questão do macroeconômico no mundo? Porque a gente passa por um momento bastante complexo para todas as empresas e a gente quer simplificar. Então, crédito não está fácil nem barato. Certamente você sabe disso, né? Vai no banco ali pegar um crédito para o teu para o teu giro, hoje o valor só subiu, 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 e até o dia que essa Selic voltar a descer, que estão contando, né, tá caro. Segundo grande desafio, o governo está cobrando cada vez mais impostos.
né? E eu não sei sem discussão política aqui e tal, isso é fato, é só olhar o quanto pagava antes e o quanto se paga agora, né? Inclusive tem um imposto, eu esqueci o nome daquele cara que mede imposto lá no centro de São Paulo, ele, se você olhar, em abril ele já tinha atingido o mesmo valor de um mês e pouco depois, né? Enfim, o mundo está bagunçado e incerto. Vimos todas as guerras que tiveram aí de repente a gente vê, muito recente, acho que foi ontem ou hoje, Israel com o Irã se estranhando de novo. Semana passada, o Japão com a China, né? Imagina duas megapotências se cutucando. O mundo está incerto. E o que que isso tem a ver com você? É que se o mundo estiver incerto, vai ficar mais caro, né, para nós. As nossas empresas vão ter custos maiores, de um jeito ou de outro. Tecnologia a mil por hora, e aí é um desafio. Como é que eu acompanho tudo isso, né? Aliás, quem muda o mundo não é a tecnologia, quem muda o mundo somos nós, desenvolvendo essa tecnologia. É o ser humano que cria isso, né? E aí a cobrança cada vez maior por transparência e responsabilidade, o que ali no comportamento dos sócios que eu comentei, né? Os sócios que dão certo têm isso aqui, tem transparência e responsabilidade entre eles, né? Aqui eu não estou falando do indivíduo responsável, mas do dono responsável com aquilo que ele tem na mão, a começar pelas famílias que trabalham. Uma empresa que tem 30 funcionários tem 30 famílias envolvidas com ela, né? Depois dá para chegar numa série de outros aspectos. Eu deixei aqui, eu não vou falar, mas eu deixei aqui no material, e quem tiver com a gente até o final, aliás, tem uma surpresa, tá? Eu deixei cada um desses itens um pouquinho mais detalhado em relação ao que eu acredito para eles, tá? E, aliás, lá no final, quem ficar com a gente até o final vai ter uma surpresa bem bacana. A gente está preparando um negócio legal para deixar para vocês aí. E no microeconômico, ninguém sabe mais do seu próprio negócio do que você mesmo. Então, você entende do seu negócio como ninguém. Se você não se sente totalmente é, quem entende, né? Se você tem alguma dúvida, vá atrás de alguém, faça benchmark. Benchmark é o poder comparar, ver outras empresas, estude, me procura, né? Procure em outras pessoas para a gente ir trocando, para que você vá trocando ideia e cada vez mais aumente o seu conhecimento do seu negócio, porque é a partir daí que a gente aplica, por exemplo, exercícios como esse que eu vou propor para você, tá? Nós estamos aqui nessa ideia da fase da clareza. Pensa o seguinte: pega uma folha A4, para os mais tecnológicos, fiquem à vontade de usar o computador, né? Eu gosto de fazer determinadas coisas para simplificar ainda com a caneta, né? Mas pega uma folha A4 e divide. Coloca de um lado o que eu quero em 2026 e do outro o que eu preciso deixar em 2025, né? Você precisa ser, do ponto de vista produtivo aqui, né? Então, às vezes a gente tem uma lista de um monte de coisa, beleza, mas vai lá e resume. Te dá um exemplo, ó, de um caso efetivo e verídico, né? O que que eu quero em 2026? Ter previsibilidade financeira todo mês, equipe mais alinhada e autônoma, focar em ações, projetos que aumentem o crescimento e o resultado e crescer 20% com lucratividade. Isso aqui é um empresário que escreveu. Claro que nós vamos levar isso para todo o planejamento da empresa, né? Nessa consultoria que ele me contratou. O que que eu preciso deixar em 2025? Parar de apagar incêndio financeiro, tomar decisão sozinho o tempo todo, tem que parar, eu tenho que envolver mais gente. Se você tiver 20 funcionários, 50, 1.000, 2.000, não importa, você pode envolvê-los. Dizer sim para tudo e não ter tempo para pensar, né? Às vezes eu recebo WhatsApp até hoje de quem trabalha comigo, às vezes, se eu não tenho certeza, eu não respondo, eu fico esperando um pouco, deixa eu refletir, vamos pensar, às vezes a decisão é tão importante, né? E crescer sem controle, sem planejamento é o que vai deixar para trás. Então, aqui eu deixo uma dica de um exercício simples que você pode fazer. E compartilhando com você já um produto da FEMP, onde te ajuda, um produto nosso, onde te ajuda a analisar a maturidade da gestão da sua empresa. Não são das pessoas, mas da gestão como um todo. Então, você vai ter diversas perguntas em cada uma dessas abas, e para cada pergunta você vai responder sim ou não e colocar observações.
Ao final, você tem um diagnóstico e olha que legal. A gente vai comparar a sua empresa com toda a base de dados e dizer para você, olha, a sua empresa está, em relação a todas que responderam isso aqui, classe B. Esse é um, sem abrir nome, obviamente, esse é um caso verídico, né? Então, essa empresa sabe que ela precisa atuar mais, ó, aqui nesse campo do social, ó. Tem alguns problemas que ela está tendo ali, e bastante na comunidade, zero, ó. Clientes, olha que legal. Não, o cliente é o mais importante, né? Mas você vê aqui é o segundo. O primeiro tem a pegada de carbono, beleza, tá longe isso aqui. Mas os clientes, ó. E governança, cara, governança é chave para eu fazer dinheiro, para eu fazer resultado, né? Então, esse é uma das ferramentas. Nessa fase de clareza, agora que você tem clareza, você pode. E antes vou lembrar, ao final dessa aula vai ter um presente. Então, ó, você que vai sair agora vai. Se você sair agora, você vai continuar apagando incêndio, vai crescer ou sem lucro, colocando ele em risco. Não é isso. A gente quer realmente te ajudar a decidir, né? E você acreditar que vai conseguir crescendo com método, com menos risco, ter um painel de controle, isso é bastante relevante. Imagina um avião que não sabe que está caindo, né? Ou um avião que não sabe que está subindo, ou um avião que não sabe que está mudando de direção. Ou um avião que descobre que mudou de direção somente 20 minutos depois. É mais ou menos o que acontece na maioria das empresas que eu vou. Passa 3 meses para perceber que, poxa, a gente tinha que ter feito diferente. Não pode. Nós temos que ter um método que eu consiga ver isso rapidamente. E agora, falando então da fase de estrutura, agora que eu tenho clareza, eu preciso me estruturar. E a estrutura é quando eu realmente faço o planejamento, não ser só uma intenção e acontecer de verdade. Aqui é o livro que eu comentei, eu escrevi esse livro alguns anos atrás, comecei a escrever ele em 2014, 15, quando comecei a investir em startups, né? E a ideia é que, porque esse nome, né? Crescer é uma arte, tem método para tudo, tá? Menos para liderança visionária, ou seja, você acreditando que o caminho é esse e transmitindo para todos esse caminho, inspirando todos a ir nessa direção. Isso você tem como desenvolver e aprender. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Vejo pessoas que hoje conseguem fazer isso com muita tranquilidade e não conseguia antes. Mas é difícil de colocar método porque isso tem a ver com arte. Um pouco com arte também. Agora, todo o restante você coloca, né? Um dos métodos, inclusive, é esse, é o GCS, onde a gente procura trazer essa ideia, principalmente a pequena e média empresa. Imagina o seguinte: você já ouviu falar na palavra governança? Isso é a junção da gestão com a propriedade. E tem governança na padaria e numa empresa enorme. Então, por exemplo, você como patrimônio, né? Você tem uma casa, um carro, um terreno. Isso é o seu patrimônio. E tem a sua empresa, você é o acionista. Mas você tem a sua empresa, você é o executivo quando ela é pequena e média. E você tem sua família, você também é um familiar, então você está aqui dentro desses aspectos todos, né? E aí a pergunta sempre é como eu vou expandir meu patrimônio de forma que eu possa protegê-lo da empresa e não o contrário. Eu preciso fazer com que a minha empresa alimente o crescimento desse patrimônio, ok? Para isso, você precisa passar por fases que a gente, no nosso método, recomenda, mas eu vou falar dessa primeira fase que é fundamental. Inclusive, ela não é romântica, não, ela tem conexão com dinheiro direta, e eu vou mostrar isso para você. A estratégia e o modelo de negócio. Para capturar valor, você precisa definir claramente estratégia e modelo de negócio. O que é isso, né? Por exemplo, modelo de negócio. Alguém dirige carregando o outro e eu cobro dele para juntar. Eu cobro dos dois para juntá-los, né? É o Uber. Mas a estratégia qual que é? Eu consegui ter um carro aqui ao invés de eu ir até o ponto de táxi. Pensa na sua empresa, ela tem uma centralidade de estratégia lá. A minha estratégia é vender roupa. Não, sua estratégia é mais que isso. E o seu modelo de negócio também. Por que isso é relevante? Porque a partir daí você sabe que cultura e arquitetura você precisa
estabelecer para fazer isso acontecer. E quando você decidir o seu negócio, você faz gestão. E olha a conexão disso com a grana. Qualquer empresa tem receita líquida e variável. Por exemplo, eu falei de padaria. Se eu vender mais pães, eu vou comprar mais trigo. Então, trigo é custo variável e a receita advinda dos pães. Mas não é porque eu vendi 30, 40% a mais de pães que eu preciso contratar mais gente no balcão. Essas do balcão, as pessoas no balcão, é custo fixo. Então, lá naquele famoso DRE, né, não precisa se preocupar agora em pensar nesse detalhe de contábil, mas quando eu faço aquele DRE, o lucro operacional é a diferença do 100 menos o 70 menos o 20. Por óbvio, se a margem sobe e o custo diminui, eu ganho. Então, o que que é isso aqui? Isso aqui define claramente a sua margem de contribuição e aqui define o custo fixo competitivo. Vou dar um exemplo de um concorrente, olha a minha presunção, mas o Flávio Augusto diz que os negócios dele, esse menos esse, tem que ser 40, 50%. Claro, depois que você tem bilhões, né? Aí fica fácil definir isso também. Ainda estou numa margem um pouco menor, mas tem que ter margem. Sem margem não dá para trabalhar. Então veja, como que você faz isso na sua empresa? Seguindo esse método. Então, a primeira etapa desse método, direcionadores estratégicos, que é esse que eu comentei. E no produto da FEMP, a gente vai passar por alguns aspectos. Segundo, eu vou entender o ambiente que eu estou envolvido com aquilo que eu decidi, da direção que eu vou. Aqui é como se eu decidisse, eu vou para a África, legal. Aqui eu vou estudar o ambiente que envolve daqui até lá. E aí eu vou definir poucos passos dos próximos meses para eu ir nessa direção. Porque, de novo, o mais importante quando você pensa a longo prazo não é acertar exatamente o que você pensou daqui 5 anos, 3 ou 2 ou um, mas é ir nessa direção. Porque ao ir nessa direção, você vai ver os resultados imediatamente. E claro, numa outra fase, você ter clareza desses resultados, as metas para os funcionários e para você, e o controle. O controle é a dita governança hoje em dia, né? Inclusive, aqui no final, no nosso produto, a gente recomenda escrever uma carta de diretrizes, tá? Eu vou mostrar um brindezinho legal aqui que eu vou deixar para vocês também. Mas o exercício que eu vou propor para vocês agora, nessa fase da estrutura, anota aí, ó, um plano de ação bem distribuído ao longo de 2026. É um exercício simples. Lista 3 metas que você quer atingir. Pode ser uma daquelas do A4 lá, lembra? Ou 3 daquelas. E aí define projetos para atingir essas metas. Mas assim, ó, não é para desenhar cronograma, essa coisa toda. Não, cara, eu tenho uma meta que é crescer o resultado. Quando eu olho para minha empresa, o caminho para crescer o resultado nesse exato momento é que eu preciso buscar mais preço nesse determinado produto. Então, eu vou fazer um projeto para buscar mais preço, seja melhorando o produto ou algo assim, ou serviço, né? Mas, depois que você tiver os projetos, distribua eles em trimestres no ano, né? Por exemplo, aumentar o faturamento, reduzir o custo fixo e melhorar a produtividade, que é um exemplo, né? Então, eu tenho os projetos, ó, tá? E eu posso distribuir esses projetos no trimestre. Percebe? Extremamente simples, né? Agora é difícil de fazer, claro que é. Tudo que é simples é mais difícil de fazer. Tudo que é complexo, acredite em mim, o que é complexo é mais fácil e bonito, mas não vai resolver. A gente tem que simplificar. E aí eu vou deixar um guia para quem está aí na aula, ó. Vai ser bem bacana. A Lua vai nos auxiliar aí, Lua, para levar esse guia para vocês, tá? Que é um exercício prático. Com esse book você consegue seguir essas 6 fases e fazer um breve exercício para o teu ano que vem, tá? Não é completo, mas já vai te ajudar. E olha só, na estrutura, a gente vai para a disciplina, porque agora que tem clareza e que eu tenho um método, eu preciso acreditar que para fazer o café, eu não vou pôr tanto de água hoje, com tanto de colher, amanhã a mesma quantidade de água com mais colher de pó. Não, eu tenho um método para fazer isso. E toda vez que eu chego no ponto ideal, eu mantenho essa sequência. É isso que a gente quer te convencer. E para isso precisa ter disciplina, porque planejar é fácil. Executar exige método e foco. E aí a gente traz
um outro produto nosso extremamente relevante, né, importante para você pensar aqui. Como líder, como empresário, é relevante que você tenha, que desenvolva o seu autoconhecimento. Isso vai aumentar a chance de você tomar decisões melhores. E aí a gente traz para você essa ideia de que há 4 passos você já tem clareza, você já tem uma estrutura, você já sabe os projetos, você já começou a desenhar 2026, percebe? Mas você precisa priorizar agora. Que quando você fala assim, Isdânia, ao invés de 9 projetos, eu fiz 12. Poxa, 12 já eu tenho que ter o número um, o número 2, o número 3. E aí, quando eu priorizo, eu preciso delegar também, porque eu não vou fazer isso sozinho. Então, nesse nosso produto, nesse nosso método, a gente ensina você a priorizar, a delegar. Como que eu separo o que eu priorizei e delego para o meu pessoal e combino ao delegar? Porque as pessoas têm que entender que você delegou. Eu tenho um vídeo, sem afirmar, mas eu tenho um vídeo que bombou lá no Instagram, 3,5, 4 milhões de visualização, não sei, que é um pouco sobre isso aqui, sabe? Eu tenho que dizer o óbvio ou não. E aí, quando você delega, você precisa deixar claro, não sei se isso é óbvio ou não, mas deixar claro o que você está querendo dizer para o seu funcionário, porque nós somos diferentes e nós entendemos de formas diferentes. Aliás, 60% dos projetos que falham, falharam por problema de comunicação. Isso é de um instituto muito importante que tem nos Estados Unidos e mede isso. Aí eu vou orientar, porque vai ter gente que vai embora com a tarefa que eu deleguei e vai voltar e fazer pergunta no dia seguinte. E vai ter gente que acha que entendeu e não volta. E aí você precisa trabalhar até procurando o indivíduo. E aí, como é que tá? Não é cobrar nesse momento, mas orientar. Agora vai ter gente que não vai efetivamente fazer e você precisa cobrar. Inclusive, eu vou deixar aqui um exercício, ó, uma dica já para você de como melhorar a sua liderança, né? Algo que eu vejo tão pouca gente fazer e que pode ser bastante interessante você pensar assim, ó. Pegue os principais, os chaves, as pessoas que estão contigo. Se você tem 10 funcionários, pode fazer com os 10. Mas se você tem 50, pega os principais funcionários, né? E escreve ali 3, 4 comportamentos positivos que ele tem e depois 3, 4 comportamentos negativos. Eu garanto para você que já vai ser difícil você escrever isso aqui. Mas depois de escrito, vai ser difícil você explicar isso, porque você precisa ser o exemplo também, né? Eu gosto muito daquela história do Gandhi, né? Do Gandhi, que vem a mulher e pede para diz para o Gandhi que precisa parar de comer chocolate, ela manda voltar 30, ele manda voltar 30 dias depois. Aí ela vem, ele manda voltar de novo. Aí na terceira vez ela fala e ele explica, né? E aí ela pergunta, mas por que que você não me falou isso lá na primeira vez ou na segunda? Ele fala, é porque eu comia chocolate. Então, como é que eu posso te explicar como parar de comer chocolate se eu como? Então, ele teve que parar de comer. Mas isso vai servir para você refletir e depois, ao sentar com o seu funcionário, você vai ver que melhora o seu ambiente. Outra coisa, aí uma outra dica dentro do lance da disciplina, né? Organiza a sua rotina. Eu falo com o meu pessoal a qualquer momento. Cria previsibilidade, por exemplo, reunião de equipe, alinhamento semanal, toda segunda, 1 horinha. Na terça eu executo o projeto, aqueles projetos que eu desenhei lá atrás. Claro, terça e quinta, aí eu viajei na quinta, tudo bem, não tem problema, mas eu tenho uma rotina. Na sexta eu quero analisar os resultados da semana e pensar na próxima. Daí investe 1 horinha, 2 para pensar, poxa, essa semana foi legal ou não foi? Ir cansado para casa às 8, 9, 10 horas da noite, ou ainda em casa, né, para quem trabalha bastante aí no virtual, mas sabendo que você realizou e foi na direção que você queria ir, não tem coisa melhor. Você deita e descansa. Agora, quando você está cansado, vai embora com um monte de dúvida ainda, porque as coisas não estão claras, é aí que vem o estresse de verdade, né? Enfim, então a pergunta: você está pronto para 2026, né? Você tem clareza, aprendeu a estruturar, entendeu a importância da disciplina? Falta apenas uma coisa agora que é
A decisão. Você precisa tomar decisão em cima de tudo isso. Porque agora, veja só, eu entendi o ambiente que eu estou, incluindo o macro, porque eu tenho que, infelizmente, ver as notícias todo dia, né, um pouquinho, principalmente no que envolve meu produto. Então, eu tenho clareza do macro e do micro que eu estou envolvido. Eu estruturei como eu vou avançar, eu sei os projetos, o que eu vou fazer, e agora eu tenho disciplina para realizar isso junto com a minha equipe. E aí vem dessa vez o processo de decisão. Então, a empresa que você terá em 2026 depende dessa decisão que você toma hoje, né? É de seguir nessa direção, de ter esse rumo e clareza de para onde você vai. Eu só tenho certeza de uma coisa: ao final do ano que vem, boa parte do que você planejou, se você fizer exatamente o que eu estou dizendo, vai dar errado. Mas eu tenho uma outra certeza: você vai fazer mais coisas, você vai realizar mais e melhor. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Veja só, antes um pouquinho aqui, eu falei do processo de decisão, eu já falei, ó, do análise da maturidade de gestão, é um método que a gente tem. Falei de outro método, que é a gestão do crescimento sustentável, aquele com 6 fases. Falei do liderança na prática, priorizar, delegar, orientar e cobrar. E agora eu vou falar um pouquinho do painel do avião. Para mim, um dos mais importantes, que é a análise da maturidade das suas finanças. E esse produto é sensacional porque ao você só clicar nele, você só precisa escolher uma opção, ele te diz o que fazer. Olha aqui que legal, ó. Você tem todas as abas. A exemplo do outro vai ter um diagnóstico também, tá? Mas tem uma pergunta. O que que eu fiz ali? Eu juntei as principais perguntas para que, se eu responder em todas elas o último item em todas as perguntas, é porque eu estou 100% em minhas finanças. Quando eu escolher o item, como por exemplo, ó, não, nem sabemos se são resultados financeiros e econômicos, né? É um exemplo aqui, você precisa ter o produto para você entender o que eu estou falando. Você vai ter um feedback personalizado e o que fazer. Ó, desenvolva e implemente um relato claramente para você o que você deve fazer. E aqui, ó, preenchido, por exemplo, nessa etapa da análise, aí você vai ter a do controle, a da segurança, do diagnóstico. E em todos eles, conforme a sua resposta, eu estou te dizendo ali exatamente o que você precisa fazer. Como eu comentei, fui diretor financeiro, tive minhas empresas, foram 5 negócios, estou tentando começar um outro agora, e vários negócios, e outros que não deram certo, tá? Mas o painel de controle do avião, se ele desce, se ele sobe, se ele vai para o lado, é aqui, porque se eu tiver isso aqui bastante estruturado, meu avião dificilmente vai ter problemas. E ao final você tem inclusive um diagnóstico. Olha que legal, ó. No caso desse exemplo, ó, o problema está mais nos demonstrativos, né? O segundo, ó, está na organização, ó. E se a gente for na organização, o item número 1 da organização não está legal. Quer dizer, isso aqui te dá exatamente onde você ir e a priorização. Eu não vou sair fazendo tudo, né? Nesse exemplo que eu estou te dando, eu vou começar aqui, ó, demonstrativos. Eu vou lá no demonstrativo e vejo que eu tenho 3 coisas para fazer. A organização tenho outra, e assim eu vou tocando. Então, veja, esse produto análise da maturidade de finanças, ele é complementado com um quinto produto importantíssimo que você certamente faz na tua empresa. E ó, vou lembrar, vamos ficar até o final com a gente aí que tem um presente legal para vocês, tá? É a gestão do fluxo de caixa. Certamente você faz isso hoje. Você precisa saber se tem o dinheiro, você precisa pagar uma conta semana que vem. Você tem o dinheiro para pagar ou não? E mais que isso, eu tenho dinheiro aplicado. Será que eu tiro de lá ou eu aproveito para renovar algum empréstimo? Porque de repente, com a Selic começando a cair, vai pintar coisa boa, né? E aí, aqui a ideia é que você tenha, então, esse produto bem estruturado e construído, tá? Eu fui dono de uma loja de informática e fiz programação nos anos 90, acabo tendo essas coisas comigo, né? E esse é um produto que eu uso nas minhas empresas, né? Claro que daí, conforme o tamanho que a empresa vai tendo, ela vai exigir outra coisa, mas aqui serve inclusive para você, pessoa física, né? Veja só, a ideia é que você consiga ver a sua situação diária, né? E confrontar, inclusive, com o banco, porque você vai ter aqui
os saldos do banco e o controle deles diariamente, né? Volta para a disciplina. Você precisa ter um ritmo para fazer isso aqui. E também mensalmente você vai poder enxergar. Eu deixei aqui no material para vocês esses benefícios, né? Que a visão de clara do caixa, né? Ele faz com que você possa ter projeções semanais e evita surpresas, improvisos, você não sai correndo, né? Então, é bastante relevante, tá? Eu chego em empresas que eu vejo que tem esse controle. E veja, eu vou contar para você aqui, não o nome, mas empresas que faturam. Estou falando de uma empresa, por exemplo, fatura 50, 60 milhões por ano. É uma empresa pequena, para já daqui a pouco média, e não tem esse controle exatamente como ele deveria. Às vezes porque a margem está legal, ou às vezes porque está realmente com o avião balançando e correndo riscos, né? Então, assim, ao final da aula, fica por aí que nós vamos passar para você, sem dúvida nenhuma, a ideia é que você pare de correr atrás da máquina e tenha esse painel de controle. E agora eu quero falar contigo sobre uma oportunidade real, com começo, meio e fim. Você já entendeu que 2026 precisa ser diferente. Mas não basta você só querer, você precisa sair daqui e agir. E você tem com o que agir. Você precisa ter com o que agir, né? E é por isso que a FEMP preparou algo inédito aqui, aproveitando essa aula e aproveitando novembro, para te entregar algo que a gente não entregou até hoje e por tempo limitado, tá? Fica aí para conferir. Isso não é só uma oferta, é uma oportunidade real com começo, meio e fim. Eu tenho um propósito maior de vida e isso não é da boca para fora, tá? O que você está vendo aqui é fruto de mais de 40 anos de prática em mais de 200 empresas pequenas, médias e grandes. São métodos que funcionam, porque já funcionou em campo, não é teoria. Aliás, tem depoimento no meu livro, tem depoimentos gravados, tem depoimentos na internet, e quero levar mais depoimentos, inclusive, tá? De atuações nossas no chão da fábrica, na sala de reunião, em momento de crise, em momento que eu quero crescer, em momento que eu não sei exatamente como eu estou, ok? E para você ter uma ideia, a última consultoria completa que a gente acabou de vender e iniciar, né, com conteúdos, com esses conteúdos que eu estou mostrando, ela custou R$ 145 mil, mas está longe do que eu vou trazer para você. Você nem acredita no que eu estou realmente trazendo. Você não vai acreditar. A ideia é realmente facilitar. E como eu disse, eu tenho um propósito aqui, né? E você vai ter acesso aos mesmos fundamentos. É um curso, não é consultoria, claro, mas são os fundamentos através desse curso. Esse combo que a gente montou exclusivo para você não é esse valor aqui, tá? Esse valor é se você comprar esses produtos separados. Se você comprar ele separado, ele vai custar quase R$ 4.000, tá? Agora, esses 5 produtos em um encontro comigo, que eu vou comentar sobre isso, ele pode chegar em até R$ 30.000. Tenho diversas atividades como essa, que é só o curso, aliás, tenho amanhã à noite. Só o curso com encontro, inclusive, tá? Pode chegar a R$ 30.000. Então, veja, nós já estamos indo para o final, tá? Onde vai ter o exercício dessa fase de decisão, ok? Mas ainda temos um bônus a mais para você que comprar esse produto nesse momento. Você que se inscrever agora, e essa inscrição vai estar daqui a pouco aí no chat, os 5 primeiros que se inscreverem vai ter esse encontro, inclusive individual comigo. Eu quero fazer isso, tá? Quero te ajudar a pensar no seu planejamento de 2026, te ajudar com dúvidas que você tenha, enfim. Você que está comprando já, venha preparado, hein? Vocês que são os 5 primeiros, venham preparados que a gente vai. É individual, serão 5 encontros, ok? E o valor do combo, você deve estar pensando que está fora do seu alcance, mas não, a gente quer realmente expandir e eu quero ir para mais dezenas de empresas, centenas de empresas, quem sabe milhares, onde a gente possa realmente contribuir para reduzir esse índice de mortalidade das empresas e esse monte de zumbi, né, que tem. E como eu mostrei, isso é propósito, está escrito na minha página há anos. Quem trabalha comigo sabe, o meu propósito é contribuir com esse crescimento e a longevidade das empresas através
dos seus líderes. Por isso a gente está fazendo R$ 39 por mês. Isso não é menos, é bem menos, né? Não é menos, é bem menos do que uma pizza por mês. E não é para parar de comer a pizza, mas eu tenho certeza que você vai ter um retorno espetacular. Isso aqui vai te dar um retorno. Você vai ver que rapidamente vai pagar. Você vai ligar para a gente, inclusive, se consumir esse produto, tá? Mas vai ligar para a gente para fazer outras coisas. Eu tenho certeza. É por tempo limitado, ok? E assim, ó, se você não gostar, a gente devolve o dinheiro, tá? Você que está entrando agora aí, comprando e você não gostou, em 7 dias você só nos avisa que a gente devolve na íntegra o dinheiro, tá? E olha só, você tem, claro, a opção à vista também, onde tem um pequeno desconto ali. E além de receber, como eu comentei, né, quem comprar vai ter alguns e-books a mais aí que a gente quer deixar para vocês. Ok, pessoal? Então, olha só, o link de novo para se inscrever tá agora lá no chat. Tá lá já, né, Lua? Eu nem tô olhando isso aqui, que é muita tela aqui para olhar. Mas enfim, tá lá, o link tá lá, ó. A Lua já colocou lá o link para se inscrever, ok? Beleza. Então vamos em frente. Olha só, fica com a gente que eu vou finalizar agora a nossa aula, indo para os finalmente aqui. Nós vamos falar agora dessa questão do exercício proposto agora para a fase de decisão. Eu vim clicar aqui, gente, num, num lado aqui da tela e me sumiu uma parte importante da tela aqui, mas tudo bem. Vamos lá. A gente vai no improviso, não tem erro. Então, esse exercício proposto que eu estou trazendo para vocês é um plano de ação para que você possa sair da aula e agir imediatamente, com foco, segurança e base financeira. Sempre usando essa palavra de que é um exercício simples. Não gosto de coisa complicada. Aliás, essa é a minha história, né? Se tivesse mais tempo, eu podia contar para vocês o quanto aprendi há 40 anos atrás que eu precisava simplificar. Por que eu não simplificava? E aí eu fui aprendendo a simplificar. Defina o que é mais complexo na sua empresa. Talvez você tenha na sua empresa duas, três coisas complexas. Defina quais são essas coisas complexas que você tem na sua empresa, ok? E aí, duas, três, quatro, cinco coisas. Escolhe um projeto para iniciar ainda em novembro. Por exemplo, ó, na minha empresa está muito complicado colocar um produto no estoque e tirar. Se você é uma empresa de serviço, na minha empresa está muito complicado chegar nos clientes, o trânsito. Pensa num projeto que inicie em novembro para melhorar essa situação. Pode ser um daqueles que você já escreveu lá atrás na estrutura, tá? Mas aí você vai escrever o que fazer, quando e com quem. O que que eu quero aqui? Trazer o teu planejamento de 2026 para o curto prazo já e já entrar 2026 reduzindo complexidade, ok? Porque complexidade é o que quebra a empresa. Eu sempre gosto de falar que empresas têm duas coisas relevantes: pessoas preparadas e processos estruturados. Não tem só pessoas e processos. Quem fala isso, falta coisa, né? Pessoas preparadas e processos estruturados. Por quê? Pessoas preparadas é a que entende o processo estruturado, e processo estruturado é aquele que é simples para que todo mundo entenda. Isso cria um círculo, um ciclo virtuoso onde eu posso melhorar o processo, né? Eu gosto de fazer isso quando chego numa empresa em consultoria, eu já pergunto para um, né? Tomando café, como é que é o processo de vendas? Aí eu pergunto para o outro, como é que é o processo de vendas? Como é que é o processo de... No final eu já sei, cara, que é difícil vender nessa empresa, né? O cliente precisa procurar a gente, percebe? Esse exercício vai te ajudar. Vou deixar um outro aqui que é com foco naquilo que quer que aconteça. Um exercício que já não é tão simples, tá? Mas é o último exercício que eu quero trazer para você. Decida a sua agenda, tá? Esse exercício é esse aqui, ó. Se você puder sair hoje da reunião, aproveita o feriado que vai ter sábado, domingo, preenche num papel, num computador, no celular, como você achar melhor, como você preferir. É, coloca assim, ó.
Eu sei que tem mês que tem 4 semanas e meia, cinco, sei lá, né? Mas eu sempre, há muitos anos, eu faço isso. Eu coloco 4 coluninhas e os meses. E aí eu vou preenchendo. Então tá, eu quero começar a jogar pado. Vou começar a jogar pado lá em março, na terceira semana. Quando eu faço isso, eu visualizo o meu ano e distribuo as coisas que eu quero que aconteça, incluindo aqueles projetos que a gente falou lá na estrutura. Agora você pode jogar eles aqui também. Ah, mas eu quero ir lá no aniversário do filhão e nesse aniversário específico dele, eu quero fazer algo diferente. A gente vai ficar um final de semana fora. Você já está planejando e percebe que você vai economizar, inclusive, né? Já vou parando por aqui de te convencer de que o caminho é esse, tá? Não esquece dessa agenda semanal para você se dedicar saúde, família, amigos, espiritualidade, enfim, tudo isso você precisa ter dedicação. E indo para o final, eu prometi que tinha uma surpresa, então o que que eu prometi, né? Se você pudesse ter um conselho direto para a sua empresa, né? Vou sortear uma pessoa para um encontro comigo, agora um encontro diferente, que a gente dedique um tempo para entender com essa pessoa ou ajudar essa pessoa a tomar a decisão, seja para a agenda dela, seja para melhorar a empresa dela. Eu estou em 4 conselhos atualmente, ajudei a montar conselhos que eu já saí e estou participando, inclusive, de um processo para outro conselho, e é esse caminho cada vez mais que eu quero ir, de estar em conselhos de empresas. Já estive em conselho de administração, que é a empresa SA ou capital aberto. Hoje eu estou em conselhos consultivos, né? Que de alguma forma tem legislação um pouco diferente, mas enfim. E aí a gente pode falar sobre isso, sabe? Eu quero falar sobre o seu momento, as suas decisões e dar para você te ajudar, dizer para você como eu faria, como eu digo para essas empresas que eu sou conselheiro atualmente, tá? Esse é o presente que eu quero deixar para você. E ó, tá no chat, se inscreve, tempo limitado para ter aquele produto que custa menos do que uma pizza por mês. E o sorteio, né, Luan, já está garantido. Algum de vocês aqui vai ser sorteado, ok? Então, quero deixar para vocês aqui essa questão de que empresas elas não crescem do nada, elas não crescem sozinhas. Quem cresce são as pessoas. Então tome a sua decisão para seguir adiante. A sua empresa é só um ser jurídico. A empresa, seja sua, você empresário ou você que é um líder, ela é uma empresa, é uma pessoa jurídica. Quem cresce é você, quem melhora é você, pessoa. E por isso faz com que essa empresa vá adiante. Ok? Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Pergunta. Isdânia, rapidinho, tem gente perguntando, pedindo para você falar de novo sobre os 5 produtos. Ah, não, tranquilo. Vamos falar aqui de novo então. Vou voltar lá, ó. Os produtos, vamos voltar aqui, ó. Os produtos são esse aqui, ó. Vou voltar um pouco mais aqui, ó. Os produtos são análise da maturidade da gestão, que é aquele que eu comentei que você vai responder para ver o nível da sua gestão e vai ter um diagnóstico. Isso sozinho. Você vai comprar esse produto dentro do combo agora, você sozinho vai fazer um diagnóstico da sua empresa e ali você vai ter uma nota de como ela está classificada em relação a outras que a todo o banco de dados que nós temos, que não é pequeno. Esse outro produto é praticamente a gestão do crescimento sustentável, que embasa meu livro, é exatamente como criar o controle da sua empresa, como ter o planejamento estratégico, como criar esse painel de controle e dar um rumo para ela. São cursos, né, aqui. O liderança na prática é aquele esquema de como que você vai trabalhar para. Veja, você que já comprou aí que eu estou vendo, tá? Você vai pegar esses 5 produtos e você vai lançar ele na sua agenda. Você não vai fazer ele tudo amanhã, obviamente. Mas amanhã você vai fazer um, daqui a outro mês você vai fazer o outro, e assim por diante. E isso vai se complementar. Esse da análise da maturidade de finanças é talvez o que eu mais gosto, que é o produto, ele é menor que o outro, né? Obviamente, quando eu faço consultoria com gestão do crescimento sustentável, que é um produto que leva na consultoria, quando eu estou junto, a gente chega a criar até conselhos utilizando esse método, né? Mas esse produto da análise da maturidade de finanças, ele ajuda você a enxergar, porque finanças não é só contabilidade, tesouraria, pagar, receber.
é principalmente controlar. É daí que vem a palavra controladoria, essa coisa bonita do CFO, né? O Chief Financial Officer nas grandes empresas. O foco é finanças, porque esse produto você diz como você tá e ele te diz o que fazer já, né? Porque finanças é matemática, é racional, é prático. Não é bem assim, mas esse produto tenta fazer isso e simplificar a sua vida. E a gestão do fluxo de caixa, onde você certamente vai ter uma visão clara, né, do seu fluxo de caixa. E aqui, voltando, então, como eu comentei, né, eu tenho consultorias de R$ 1 milhão, eu tenho consultorias que eu dei de 145 mil, como essa que a gente vendeu, de 500, de 600, mas todos os métodos que eu uso são principalmente esses 5 métodos, que daí, obviamente, a diferença de preço eu estou lá pessoalmente junto com os consultores. Mas se você comprar só o curso, ele separado está esse 3.997. E eu também vendo o curso com um encontro que pode chegar a 30 mil. Nós estamos falando de 39, menos que o valor de uma pizza por mês. E nesse caso, os 5 primeiros, que acho que já foi, né, Lua? Não tenho certeza ainda. É, vai ter esse encontro individual comigo, ok? Você que não conseguir esse encontro individual, manda uma mensagem que a gente pode negociar. Não vou negociar diferente do que está aqui, porque senão seria injusto com os 5 primeiros, ok? Que eu acho que eu não consigo ver aqui o que já aconteceu, então não tenho certeza. Mas os 397 também à vista, além dos e-books. Ô Lua, tem mais alguma pergunta aí? Alguma questão? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade aí, antes da gente finalizar. Vou pedir um favor para vocês, aproveitando, siga a gente lá nas redes. A gente está no Insta, está no YouTube, está no LinkedIn. Eu estou há muitos anos no LinkedIn acompanhando. Então, se você puder seguir a gente, você que ainda não segue, segue o nosso canal lá, que certamente dá para a gente apoiar você aí. Deixa eu ver aqui se tinha. Rosane Barros, obrigada. Tem uma nova aqui, ó. Valdete, supervisor, ok. Valeu, Valdete, obrigado. Ó, o pessoal colocou algumas coisas. Pode enviar o link novamente. Aí manda o link lá, Lua. Oi, não entendi os valores. Ela está falando dos valores, tá? Deixa eu voltar aqui, gente, ó. O valor é 39 por mês. Esse é o valor, tá? Eu acho que enchi de muito número aqui, né? Mas vamos lá, ó. São R$ 39 por mês, 12 parcelas, ok? O que eu tentei mostrar para vocês é o valor desses produtos, né? Ok? R$ 39. Alguém perguntou aqui que não. Entendi, legal, tá aqui, ó. Luciene falou, entendi. Exatamente, Luciene, 397 à vista ou 12 de 39 lá no Hotmart. O link tá aí, pessoal, ó. Toca a ficha lá, é só clicar e comprar. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. E ó, fiquem à vontade aí, tá no grupo de WhatsApp lá, tá? Quem tá no grupo de WhatsApp vai continuar recebendo bastante informação. Se tiver alguém que entrou de repente por algum link e não está no grupo, também se inscreva lá no grupo do WhatsApp nosso, tá? Pessoal, quero agradecer enormemente a participação de vocês aí e vamos montar essa agenda, tá? Vamos mudar 2026. Esse é o lema, a gente quer realizar mais e melhor, e para fazer isso você precisa se organizar mais e planejar mais. 12 vezes de 39 você começa a ter o curso e novamente você pode nos acessar em diversos no Insta, no YouTube, no. Ok, pessoal, forte abraço para vocês. Muito obrigado para quem ficou com a gente aí até agora. Deixa eu ver aqui se tem mais. Bom descanso para todos. Forte abraço.